Fala boys, meu nome é Luiz e hoje eu vou falar de jogos que respiram por aparelho, mas que têm um potencial infinito. O primeiro jogo dessa lista é o Aspir Online. Para quem nunca ouviu falar, ele é um MMORPG onde você foge o seu próprio destino. Quem nunca ouviu essa? E cara, como todos os jogos dessa lista, eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Eu lembro de passar horas jogando com meu primo Gustavo, que está aqui do lado. Só que em vez de farmar item igual gente normal, a gente gostava era de atrapalhar os outros jogadores. Tinha umas armadilhas espalhadas pelo cenário e a gente usava aquilo como isca para pegar os nubinhos. Era muito bom porque quebrava aquela rotina frenética de só ficar procurando item o tempo todo. E o mais engraçado é que combinava com a proposta do jogo, porque ele era dividido entre duas grandes facções, quase como dois países em guerra. No game dava para fazer de tudo, guerra entre facções, quest, guilda, farm, tudo aquilo que você já sabe. Mas uma das coisas mais legais era a própria comunidade. Existia os faz tudo, e eu era um deles. Eu acabava cobrando para fazer quest com os nubinhos ou com os carinha level alto. Eu entrava em guilda para farmar ponto para eles, que eram os pontos de guilda. Ajudava nubinho no Aulab. Quem já jogou esse jogo sabe que o Aulab era bem chatinho. E minha classe preferida, para quem quiser saber, era um DK. Meu primo jogava com tudo, todo dia ele tava com uma classe diferente. Mas aí vem a pergunta, por que deu errado? E infelizmente a resposta é meio clichê, ganância. O jogo começou a ficar cada vez mais dependente de money. E o pior, no servidor brasileiro parecia que a empresa tinha lado. Como existia jogadores na facção dos elfos mais do que na dos MC, que era a facção posterior, eles pareciam ser mais favorecidos, e você vai entender. Eu me lembro até hoje da classe Necromante, ou Negamante como eu chamava. As habilidades do cara pareciam um ritual de macumba. Era quase, durante a meia-noite de uma lua cheia, se cai um raio vermelho ou azul, talvez a sua skill ative, e ainda vai ser ruim. Essa era a habilidade do cara. Ele era tão ruim que você precisava perder HP para curar o seu time ou você mesmo. Sendo que do lado dos elfos, o sacerdote, que era o oposto do Negamante, ele não precisava fazer nada para curar o time aliado. Era só apertar o botão e já ia. Sem falar que ele era bom no PVP, bom no PVE, o cara só faltava voar. E por que eu desisti do jogo? Boys, eu desisti do jogo porque aconteceu um problema comigo e a empresa, onde tinha um bug de tradução do jogo. O jogo estava mal traduzido. E esse bug fez eu perder todos os itens valiosos da guilda. E eu consegui provar que era um bug. Tinha no fórum falando que era um bug. Os moderadores do fórum falaram que era um bug. Mas quando eu mandei as mensagens para a empresa, eles falaram que não ia fazer nada. Imagine, você gastou tempo, dinheiro de verdade no jogo, fez amigos e a empresa só decidiu, eu não vou corrigir isso aí não, você está mentindo. Sendo que você tinha prova. Então esse foi o principal problema do que me fez dropar esse jogo. Eu jogava ele até por uns 5 anos, mas acabei dropando. E depois eu descobri que eles corrigiram o bug, mas só que aí já era tarde, a maioria da galera já saiu, perdeu todo o peso que eles tinham na comunidade. E para quem ficou curioso, antigamente, quando isso ainda era importante, eles tinham cerca de 1 milhão de downloads. Agora eu vou falar do jogo que tinha mais potencial nessa lista. Você pode achar que não, mas tinha. Esse jogo tinha tanto potencial como o Roblox tem hoje. Eu estou falando de School of Chaos. Pode parecer exagero para você, mas nós estamos falando de uma época onde só ter celular era luxo. Eu me lembro que eu tinha um Pocket e esse jogo ainda conseguia rodar no Pocket. Não rodava aquelas coisas, nossa, 4K Full HD, mas rodava de boa. School of Chaos era um jogo muito à frente do seu tempo. Eu me lembro que tinha gráficos simples para rodar em qualquer celular, mas tinha muita mecânica boa que é à frente do seu tempo. Existiam 3 moedas no jogo, Lunch Money, Name Tag e VIP. E o mais incrível, todas tinham um valor real dentro da economia do jogo. O Lunch Money servia para os NPC, máquina de comida, para consertar os itens. A Name Tag era basicamente XP. Se você conseguia ela matando os mobs, matando outros players. E o VIP era a moeda do jogo, que você conseguia ela por dinheiro de verdade. Mas sabe qual é o mais incrível disso? Todas essas 3 moedas você podia negociar com outros players.
Você não só tinha aquele XP ali e você upava de level. Se você não quisesse upar de level, você pegava essa moeda e trocava por itens com outros players. E dava pra fazer muita coisa nesse jogo, porque tinha pet, tinha loja, tinha cidade, tinha arma de fogo, tinha casas, tinha guilda e tinha asas. Ah, e esse jogo se passava no Apocalipse Zumbi, em caso você não saiba. Você podia comprar casa, decorar, mobiliar a casa, vender a casa. Você podia chamar amigos para ir para sua casa. Você podia fazer de quase tudo naquela casa. Mas você tá perguntando, se esse jogo era à frente do seu tempo, tinha todas essas coisas incríveis, por que que deu errado? E principalmente deu errado porque o jogo era feito só por uma pessoa, então acabava que ele não conseguia trazer muita atualização, ele não conseguia corrigir os bugs que precisava. E isso foi o que foi destruindo o jogo. Foi chegando novos jogos e foi ocupando o espaço que ele tinha. E o maior erro da VNL foi corrigir os bugs bons e deixar os bugs ruins. Eu voltei para rejogar o jogo e os mesmos bugs ruins tá. Cara, eu me lembro de um bug que esse era o melhor bug do jogo de longe. Existia uma mecânica no jogo que quando você morria, acabava dropando todos os seus itens, mas não eram os itens, você não perdia os itens, você dropava os itens como entulho. Aí todo mundo pegava. E esse bug era assim: todo mundo que estava naquela sala, quando morria, tinha a chance de um carinha dropar item na sala toda. Ele enchia a sala e todo mundo que tava brigando parava de brigar para ir pegar aqueles itens. Era incrível, cara. Todo mundo parava. E como menção honrosa, um jogo que eu gostei muito de jogar, Social Empires. Cara, eu não sei porque que esse jogo não deu certo, porque se o desenvolvedor tivesse feito uma versão para celular, eu acho que ele faria sucesso até hoje, porque o jogo era muito bom. Eu me lembro de ficar fazendo um monte de dragão, aí eu pegava esses dragão, botava para eles fazerem ovos e saía jogando os ovos para invadir a cidade dos outros. Eu me lembro também que minha irmã, pô, ela tava jogando comigo, e eu falei assim pra ela, ó, pega o dinheiro que você conseguir e gasta. Ela, não dá tempo, pô, vou almoçar. Quando ela voltou, tava pobre, pô, os caras invadiram a base dela e pegaram tudo que tinha direito. Quem não se lembra, eu vou botar umas imagens aí, ou uns vídeos se eu conseguir. Social Empires era um jogo em flash, que a gente jogava pelo Facebook. Tipo Colheita Feliz, Dragon City. Mas só que esse jogo era muito bom, tinha muita coisa pra fazer. Você podia invadir, podia limpar o seu território, fazer quest PvE, entre outras coisas. Eu não tenho muito a falar sobre ele porque minha memória não tá tão fresca, mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Sarabadá.